Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é inegável que vivemos um dos momentos mais críticos da história do nosso país. Atravessamos hoje um dos momentos mais difíceis vividos em democracia, sendo que as gerações jovens, as principais prejudicadas, sem que para tal tivessem contribuído. Portugal tem uma história construída de dificuldades, mas nunca deixamos de superar as nossas adversidades, mesmo que para isso tenha sido necessário transformar, mudar e romper. Por 3 vezes nos últimos 38 anos, Portugal recorreu ao apoio financeiro internacional. Por 3 vezes nos últimos 38 anos, Portugal esteve numa situação de pré-bancarrota. Ora, nós não nos conformamos com este passado e não é isso que queremos para o nosso futuro. Não podem, por isso, restar dúvidas que o estado de necessidade que vivemos reflete o resultado de decisões políticas erradas do passado, tomadas num sistema político e social que vem dando sinais evidentes de necessidade urgente de reforma e ruptura. É por demais evidente que a dimensão das dificuldades que hoje atravessamos não é conjuntural, mas sim estrutural. Como tal, é exigida uma resposta proporcional, eficiente e com visão de futuro, baseada na responsabilidade e um compromisso para com as próximas gerações. Além disso, a falta de esperança sentida, principalmente pelos mais jovens, tem ainda consequências profundas e dramáticas para a qualidade da democracia e para o exercício da cidadania por parte dos jovens no seu país. E, sobretudo, a vulnerabilidade do nosso presente coletivo e a hipoteca do nosso futuro, se nada mudar, atinge fundamentalmente os mais desprotegidos e os mais pobres. E isso nós não podemos aceitar. É por isso inequívoco que urge repensar toda a forma como o Estado se organiza, sem preconceitos, sem dogmas e sem tabus, não nos deixando acantonar numa discussão de só aritmética de cortes, não cedendo a uma discussão feita inquinada e pouco séria, não permitindo que os outros decidam por nós. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, aproveito o facto de o país estar a atravessar um momento em que é necessário e estão a ser levadas a cabo reformas estruturais de fundo para abordar um tema essencial para nós, a nossa autonomia. Passaram 38 anos desde a conquista da autonomia, mas o nosso sentimento autonómico não se perdeu e está patente na nossa juventude. O processo autonómico tem de ser um processo evolutivo e o seu aprofundamento tem sido uma das nossas bandeiras. O Estado português decidiu-se por uma descentralização política-legislativa com a criação das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. A nossa Constituição da República Portuguesa menciona que os arquipélagos da Madeira e dos Açores constituem regiões autónomas dotadas de estatutos político-administrativos próprios e de órgãos de governo próprio. Esta consagração do regime autonómico na Constituição de 76 emergiu da necessidade de responder aos problemas suscitados pela vida nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, problemas muito acentuados pela insularidade e pelo caráter periférico destes territórios. A nossa Constituição refere ainda que a autonomia das regiões visa a participação democrática dos cidadãos, o desenvolvimento económico e social e a promoção e defesa dos interesses regionais, bem como o reforço da unidade nacional e dos laços de solidariedade entre todos os portugueses. Podemos reiterar ainda que o regime político-administrativo próprio dos arquipélagos da Madeira e dos Açores fundamentam-se nas suas características geográficas, económicas, sociais e culturais e nas históricas aspirações autonomistas das populações insulares. A construção da autonomia nasce da necessidade sentida pelo povo madeirense para trilhar o seu próprio caminho de emancipação, furtado ao isolamento, abandono e esquecimento durante 5 séculos de poder colonial. O regime autonómico conquistado em 74 e consagrado na Constituição de 76 permitiu, conjuntamente com o apoio recebido pela União Europeia, iniciar uma recuperação acelerada da região autónoma da Madeira, que deixou então de ser a região mais atrasada de Portugal, passando a integrar um patamar de regiões desenvolvidas na Europa, dando mais qualidade de vida e mais bem-estar a quem aqui vive e a quem aqui nos visita. Mas a experiência tem demonstrado que a autonomia que temos não é suficiente, é redutora. Quantas limitações, quantos obstáculos e quantos entraves temos enfrentado na nossa história mais recente. O Estado português tem de respeitar e aplicar o princípio da unidade diferenciada a todo o país. O Governo da República tem de ter consciência que Portugal, os Açores e a Madeira são 3 territórios distintos, cada um com as suas diferentes características e com os seus modelos de desenvolvimento próprios. Defendemos que a região autónoma da Madeira deve ter um sistema político próprio, diferenciado e adequado à sua realidade, às suas especificidades regionais. O aprofundamento da autonomia regional não significa qualquer exercício autoritário de poder. O aprofundamento do poder regional é, desde logo,
uma sugestão óbvia para a melhor realização das políticas regionais. O aumento do poder regional em áreas que até aqui lhe têm sido vedadas ou em que há uma prevalência de um duvidoso interesse nacional que tem bloqueado a introdução de alterações legislativas do ponto de vista do cumprimento de um legítimo interesse regional. Estamos perante um Estado que não reconhece as regiões autónomas como parte integrante do seu país, onde esquece o princípio da solidariedade, princípio este que é defendido e fundamentado no seio da União Europeia, mas que é completamente esquecido pelos órgãos do poder central no que respeita com os povos insulares. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não podemos colocar acima do interesse nacional e regional os interesses partidários nem interesses pessoais. Não podemos aceitar que as relações entre os órgãos democraticamente eleitos nas regiões autónomas e no Estado sejam orientados por questões de natureza partidária e não pelo princípio de solidariedade nacional e do interesse nacional. Por outro lado, não é aceitável que se verifique uma compressão do conceito de autonomia regional. O caminho é justamente o oposto, o do aprofundamento da autonomia regional. Entendemos que desenvolver a Madeira é respeitar os seus direitos e que desenvolver a nossa região é desenvolver Portugal. A bandeira da autonomia deve ser envergada por todos aqueles que têm responsabilidades políticas, contribuindo para a devolução dos direitos autonómicos adquiridos e para o aprofundamento de matérias que são essenciais para o desenvolvimento das regiões e, no nosso caso concreto, da nossa região autónoma da Madeira. A Madeira hoje, como no passado, apenas exige que a República seja justa na redistribuição da riqueza, na aplicação de leis e na criação de oportunidades para que os povos autónomos possam ativamente construir o seu próprio futuro. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a autonomia cresceu por força da vontade que o povo insular, por lhe ver reconhecido algo que, com o que entretanto fomos adquirindo ao longo do tempo, seja difícil de compreender. O direito teve a ver com melhores condições de vida, com mais dignidade e com mais meios de subsistência. Este difícil momento que vivemos obriga a mais diálogo e maior coesão, para que Portugal seja conduzido para um modelo de crescimento e de progresso. Dotar as regiões autónomas com mais autonomia será contribuir para um sistema político mais sustentável, mais transparente e mais democrático e será permitir que os nossos atuais e futuros jovens tenham a possibilidade de desenvolver um projeto de vida, tendo em vista a sua emancipação e a sua concretização e a concretização da sua felicidade individual e coletiva. Obrigado.